Boa tarde. Eu queria agradecer, porque a sala está bem cheia, né? Agradecer ao Lana por mais uma palestra, do ciclo de palestra do PROAC. Eu espero que vocês tenham um ótimo proveito com essa palestra. Eu, infelizmente, não vou poder assistir, porque eu estou indo para uma banca de defesa de doutorado me orientando. Então, mas eu deixo vocês em ótimas mãos. Gustavo, Ana Paula, com os convidados, Guilherme, Luciana e Cauê, que vai estar na mesa também? Não sei. Sim, Guilherme disse que sim, então você está. Agradecer ao Grupo Lana, Mariana, Ana Paula e Gustavo que organizaram essa palestra, tá? E é isso. Tá? Divirtam-se, tá? Minha diversão vai ser outra. Quem segurar tem que, para gravar, tem que ficar com. Para dar início, eu queria dizer que essa palestra para mim, especialmente para nós do Lana, é muito significativa, porque a gente conseguiu trazer para cá, além da Luciana, que é a pessoa que vai conduzir, a Luciana Saboia, que é a pessoa que vai conduzir, evidentemente, a apresentação toda, um dos nossos fundadores do Lana, que depois não está mais no programa. Então, para nós do PROAC, é muito interessante, muito importante que a gente esteja recebendo o diretor da escola, professor do PROAC, Guilherme Lassance, para essa apresentação de hoje. Não vou falar mais do que isso, porque acho que a gente tem uma apresentação pela frente, Luciana no comando, e quem vai fazer ciceronear também simbolicamente uma das nossas mais novas egressas do PROAC e uma das nossas, possivelmente em seguida, futuras professoras do programa. Então eu passo o microfone para a cicerone do dia, Mariana Moretson, e nós estaremos aqui, né? Sim. Vamos sentar. Boa tarde, pessoal, a todas e todos. Luciana, Cauê, vamos compor aqui a mesa. Queria agradecer em nome do PROAC, do Lana, vocês terem aceito o convite, Luciana, Guilherme, Cauê, André Cavendish também acho que vai participar conosco da apresentação. E a gente vai vou falar muito rapidamente, né, porque eu vou passar a palavra logo para os nossos convidados, que é o que nos interessa, mas vamos tratar da participação brasileira na 19ª Mostra Internacional de Arquitetura da Bienal de Veneza, que, como sabemos, né, é uma mostra tradicional do nosso campo e que tem como mote desse ano inteligência natural, artificial e coletivo, já em tradução livre. A Luciana Saboia, que vai de alguma forma conduzir aí junto com o Cauê e com o Guilherme, que eu acho que dispensam maiores apresentações, né? É arquiteta formada pela Universidade de Brasília, UNB, doutora em Teoria e História da Arquitetura e da Cidade pela Universidade Católica de Leuven, né, na Bélgica, e pesquisadora visitante do Office for Urbanization de Harvard. É professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília, hoje, a UNB, e pesquisadora com vasta experiência em paisagem e apropriação social. Luciana Saboia desenvolve ainda pesquisas focadas nas transformações ambientais e sociais das periferias metropolitanas. Com atuação internacional, ela propõe novas estratégias para o projeto e para a paisagem que refletem uma visão crítica e engajada sobre a arquitetura e o planejamento urbano. Obrigada, Luciana. Obrigada. Bem, vocês estão me ouvindo bem? Bem, é um prazer estar aqui hoje para debater um trabalho que, na verdade, ele culmina na Bienal, mas ele vem
de pesquisas, de análises, de processos, que vêm das nossas inquietações sobre o projeto. E eu estou muito feliz de estar nessa casa, porque eu acho que é uma parceria longeva com o Grupo Urca, nas suas mais diversas facetas, e a gente vem trabalhando junto de uma certa forma desde 2016. Então, daqui a pouco já completa quase 10 anos dessa parceria, que a gente tem enfrentado muitas frentes entre workshops, visitas, viagens, apresentações em seminários, e não poderia deixar de ser, Então, reinvenção, ela nasce, na verdade, de um convite que foi feito, que foi me feito, e eu, de imediato, eu falei assim, não, mas não pode ser uma proposta coletiva? Eu não sei fazer nada sozinha, eu tenho esse problema, congênito. Como é que a gente pode pensar isso, etc. e tal? E aí, algumas questões que estavam, de parcerias já consolidadas de pesquisa, mas também de várias outras iniciativas na cidade, com arquitetos, com uma larga produção. Eu tive parcerias, por exemplo, com o ArcBR, a gente tem algumas obras construídas, e, enfim, arquitetos da cidade que a gente já vinha com parcerias dentro do ONB, dentro da cidade, e aí veio essa ideia do plano coletivo. E o plano coletivo nasce, de uma certa forma, formalmente com a proposta, mas ele já vem dessas discussões que a gente discute a arquitetura para além do âmbito acadêmico. Como é que a gente pode falar de arquitetura para a sociedade de uma maneira ampla? Que lições a arquitetura pode trazer para os campos de conhecimento, principalmente no mundo, tão transformado, com tantos impactos ambientais e com tantas desigualdades sociais. Então, uma coisa que nos preocupa, para além de apontar os problemas e as questões que são pesquisas e trabalhos super relevantes, é como que a arquitetura pode fazer essa diferença. Bem, aqui Veneza, então, ela tem palco. Todo ano tem uma Bienal, Hora de Artes, o outro ano de arquitetura, então elas intercalam essas bienais, e o Brasil tem um lugar privilegiado nessa exposição, porque é um dos poucos países, se a gente considerar o conjunto inteiro de países que participam da Bienal, que tem pavilhão próprio nacional no Jardim. E a chamada da 19ª Amostra Internacional de Arquitetura era justamente esse intelligence, que é pensar essa questão do natural e o artificial, como que a arquitetura, ao invés de só pensar em mitigar os problemas, como que ela pode atuar no mundo já transformado, Então, a proposta, ela vem como uma reinvenção no sentido de entender essa inventividade e engenhosidades que já existem, que já estão ali, mas como a gente pode revisitar isso como estratégias hoje, pensando numa relação mais próxima entre cultura e natureza, e como que essas infraestruturas humanas e não humanas podem se correlacionar. Eu acho que o Cauê pode complementar um pouco nesse sentido aí. Então, acho que justamente uma das questões centrais dessa chamada específica desse ano da Bienal ficou bem clara na primeira sala de quem visitou a Bienal, vai visitar a Bienal, fica bem claro isso, porque eles colocam de cara essa questão do antropoceno como sendo o assunto central dessa chamada. E aí, assim, isso, os pavilhões estão todos organizados, os pavilhões da exposição principal estão todos organizados a partir dessas 3 inteligências, se eu não me lembro direito, acho que inteligência natural, artificial e coletiva. E buscando essa espécie de ideia de reinvenção. Na verdade, reinvenção é uma palavra que vai surgir a partir da proposta do Pavilhão do Brasil, mas acho que fica interessante para a gente o quanto que tinha um foco muito grande nessa dimensão um pouco fatalista, assim, desse futuro, que um pouco a ideia do antropoceno traz, ou mesmo se a gente usar o capitaloceno, que é uma palavra que vai responsabilizar mais os países do norte global em relação a essas mudanças climáticas, também tem essa dimensão fatalista. Um outro conceito que talvez tenha mais a ver com que o Pavilhão do Brasil vai depois se interessar nesse assunto
é o conceito da Donna Haraway do Cthulhuceno, nunca sei falar direito essa palavra, e que tem a ver com essa ideia de uma relação mais inventiva, né, aproveitar, já que somos então também natureza, né, que a gente possa atuar de forma proativa em relação a essa paisagem e não ver sempre de uma maneira fatalista, como se estivéssemos só perto do fim do mundo. E foi um pouco, né, a nossa leitura coletiva, um pouco essa vontade de pensar então estratégias de projeto que já consideram essa natureza e projeto como sendo positivos, né, para o futuro. Então, eu acho que agora vai. Então, eu queria começar principalmente pela implantação, pelo lugar onde está o Pavilhão do Brasil, porque foi dos nossos pontos de partida de entendimento da exposição, porque a gente tinha muito claro o que difere uma Bienal de Arte de uma Bienal de Arquitetura. Então, para a gente, o projeto expográfico, o conteúdo do projeto expográfico é tão importante quanto essa espacialidade e essa construção de paisagem que é colocada, né? E pelo menos para minha surpresa, eu nunca tinha ido a Veneza, quando a gente começou a estudar essa implantação, o Pavilhão do Brasil, ele tem de fato uma localização extremamente privilegiada dentro do Jardine, que tem uma porção aqui de pavilhões, aqui está a entrada, e para chegar do outro lado do Jardine, onde atravessa esse canal, inclusive a gente depois foi estudar o projeto do Henrique Mindlin, e que teve várias propostas, uma inclusive era o pavilhão como infraestrutura atravessando o canal, tem vários croquis, a gente começou a pesquisar isso, e a gente teve a sorte de pegar a segunda fase, que não é bem um restauro, mas uma renovação do edifício, que foi proposta pela curadoria de 2021, do Arquitetos Associados, onde eles doaram o projeto para fazer essa renovação, porque ele estava em estado bem precário, assim, com infiltração, etc. Então, já tinha feito toda a parte de cobertura, e a gente pediu as plantas durante a elaboração da proposta, e eles nos enviaram que a primeira sala que está aqui, né, isso aqui é o Pavilhão do Brasil, com uma sala que foi inicialmente projetada como uma sala para exposições de esculturas, então ela tinha uma luminosidade completa e que estava fechada, tinha depósitos nas fachadas. E agora a gente retomaria essa questão da luminosidade quase que direta na primeira sala, para chegar na segunda sala, que foi planejado originalmente, né, em 61, se eu não me engano, ou 59, não sei, vou lembrar agora a data do pavilhão, que era uma sala mais para exposições de pinturas, então tem uma luminosidade muito mais difusa. Então, depois de décadas fechadas, essas fachadas do primeiro pavilhão, elas seriam abertas. Então, o entendimento é que a espacialidade começa exatamente ainda como paisagem, porque já que essa espacialidade interna se abre para o jardim, nada mais de pensar isso a partir do jardim e a partir desse percurso. Então tem esse atravessamento que é muito ligado por esse elemento estrutural, essa grande viga, né, em concreto aparente, esse U invertido, onde a sala, né, quase que obrigatoriamente a exposição está dividida em 2 atos. Então esse primeiro ato, que remete à nossa história, à nossa memória, como nós nos enxergamos, nos vemos, nos narramos, para passar para outra sala, que é um modo mais prospectivo. Como devemos narrar, como devemos nos entender e como nós podemos nos reinventar. Então, tudo são painéis de madeira que, uma vez tirado a madeira toda, isso fica praticamente intacto o pavilhão, ela inclusive é uma madeira que pode ser reciclada, tem que ter uma certa poesia, porque pode deixar vestígios dos desenhos que estão ali. Então, na primeira sala, tudo está em compressão, e na segunda sala, tudo está em suspensão, com pequenos pontos de apoio, como a gente vai ver posteriormente. Ué, cadê o...
Espera. Tá aqui. Primeiro ato. Então, nesse primeiro ato, há um entendimento que a nossa história não começa pela chegada dos portugueses. É um território habitado em completa simbiose com a natureza e cultura há milhares de anos, há mais de 12 mil anos. E a gente teve a sorte de estar muito próximo desses estudos arqueológicos, né, do projeto Amazônia Revelada, do professor do professor diretor da UF de Arqueologia, e que um dos pós-doutorandos dele, o Chico Pugliese, estava fazendo pós-doc em Brasília. Então, a gente conseguiu trazer todo esse material para dentro do laboratório da UNB. Foi uma coisa assim incrível, porque ele tinha muito material e uma tecnologia que eles chamam de ladder, que começa a ler, quase que uma radiografia, através da vegetação, essas marcas desses geoglifos. No caso aqui, foram um dos primeiros geoglifos descobertos, mas ele foi descoberto por conta do desmatamento. E depois eles começaram a mapear outros sítios, etc. Mas isso ainda não tinha sido cartografado territorialmente, que foi o que a gente começou a fazer. Para vocês terem ideia, esses pontos aqui, cada ponto desse é como se fosse uma área de um geoglifo ou de um sítio arqueológico. E isso aqui é uma parte do que a gente conseguiu mapear. Aqui está nesses vazios, não porque esteja vazio, mas é porque aqui já é Peru, Bolívia, uma parte do Acre, aqui Rondônia, então a gente não tem todos esses dados, principalmente do Peru e da Bolívia. Mas é uma cartografia que você vê que é uma relação de um território completamente habitado, e essa ocupação, de alguma forma, também favorece a exuberância e a criação dessa floresta amazônica, como a gente conhece hoje, inclusive com tipos de espécies diferentes, né? E outro vestígio importante é justamente a terra preta de índio, onde mostra essas marcas de ocupação e essa relação de como que a ocupação humana, em equilíbrio com a natureza, ela passa a ser passível de uma verdadeira civilização extremamente tecnológica, mas não uma tecnologia de pedra e cal, mas muito mais esses materiais, cerâmicas, que eram feitas cerâmicas, arquedutos, um sério sistema de irrigação, de água, que a gente começa a mapear com esse tipo de desenho. Então, tinha uma leitura de entendimento, que tipo de urbano era esse, que tipo de cidade, como é que eram essas relações. Então a gente começou a desenhar como se fosse uma planta de urbanismo. 0,1 são os vestígios mais leves, 0,2 são a parte de arquitetura, e a gente foi criando essas camadas e essas leituras, e foi algo incrível trabalhar com os arqueólogos, botânicos, tinha gente de várias, um trabalho bem interdisciplinar. Eles falaram assim: nossa, a gente nunca viu dessa forma, porque eles viam o desenho só como se fosse uma espécie de planta topográfica. Apesar da topografia estar presente, não era só o único elemento que era desenhado e redesenhado. Então, o desenho passa a ser uma linguagem importante de entendimento, de linguagem e de descoberta dessas memórias, né? E aí, o desenho mais recente nessas camadas de temporalidade é, por exemplo, o Forte Português ali, porque tinha um percurso dentro e sob as árvores e sobre a vegetação que eles retornavam a esses territórios, criando um fluxo intenso, habitado dentro desse grande território. Então, por exemplo, esse conceito de rio navegável é um conceito muito europeu de uma certa forma, porque para os povos originários, uma vez que você tinha uma queda d'água, você tirava a canoa, saía por trás, chegava, então não tinha território que não era ocupado. Então, uma ocupação pela abundância, e não uma necessidade de escassez que gera permanência, né? Ou então, estruturas como essa casa subterrânea, que tinha uma estrutura quase para proteção de águas de chuva, etc., que está nesse outro nível. Então, uma tecnologia bastante avançada
né, para a época, etc. Estudos que muitos são inéditos ainda, não foram publicados e estão em andamento. Então, dessa perspectiva, como representar isso? Então, o desenho é uma linguagem que para a gente era muito cara, porque é a língua dos arquitetos do desenho, então tinha uma linguagem muito direta, inclusive até da tipografia. Essa tipografia foi já um trabalho artístico pela Fundação Bienal de São Paulo, da equipe de programação visual, em cima de uma tipografia elaborada pelo professor Rafael Dietz, que ele estudou a linguagem indígena para gerar essa topografia, e foi os textos todos foram escritos nesse tipo. Então a gente chegou nesse nível de detalhe e de coesão, né, com vários saberes e com várias disciplinas. Então, a ideia que quando você entra e penetra nesse primeiro ambiente é que quem entra acha que ele está esvaziado de conteúdo. Mas quando você olha para baixo, olha para os mapas, você tem um aspecto de pensar quem somos nós, quais são as nossas raízes, tem um movimento de introspecção e, ao mesmo tempo, de relação com esse ambiente mais externo. Então, tem aí várias camadas, né, de leitura e de componentes, e que as pessoas literalmente podem caminhar por esses percursos e trazer outras experiências para dentro de um conteúdo que, às vezes, ele é muito acadêmico, de uma certa forma, e a ideia era criar uma espécie de vivência, né, passando aí para a segunda sala. Então, tudo nesses painéis de CLT, foi tudo impresso em loco, depois a gente vai falar sobre a montagem, e aí passa justamente esse atravessamento que ao fundo vai dar no pavilhão de Veneza. Então é um percurso que vai para além de quem vai visitar o pavilhão, é um atravessamento mesmo da exposição. E tudo isso aqui, gente, são renders, assim, são imagens que a gente fez para propostas, exatamente. As fotos mesmo do local a gente vai mostrar depois. Então, todas as imagens aqui enquanto projeto, enquanto ideia. Bem, aí depois a gente chega no segundo ato, onde a ideia era trazer experiências reais, construídas, e não pensar numa utopia idealizada, mas uma espécie de pensamento, que lições que a gente pode aprender hoje, que estratégias podem ampliar um certo repertório de projeto. Aí eu passo aqui para o... Então, dando continuidade, né, ao que a Luciana já falou do primeiro ato, e reforçando também uma característica que eu acho que vocês já perceberam nessa fala da Luciana, que é uma exposição, uma curadoria que pretendeu expor pesquisas mais do que projetos, né? Essas bienais, principalmente a de arquitetura de Veneza, tem uma constante, né, que é apresentar arquitetura, né? Projetos, produções, sejam essas produções teóricas ou construídas, mas é sempre uma produção de arquitetos, né? Produção profissional, digamos. E aqui a gente partiu do princípio que a gente precisava, para tocar nesse assunto da reinvenção, que era vantajoso até pelas nossas... pelo nosso perfil, né, de professores também e pesquisadores associados aos colegas arquitetos, mas eles também acabaram sendo contaminados pelas discussões das pesquisas, que era muito mais interessante mostrar as pesquisas. Então, os projetos que são mostrados, eles são mais ilustrações de pesquisas do que propriamente os projetos per se, né? Essa segunda sala, diferentemente da primeira sala, ela é menos esse substrato, né, que a primeira sala aposta muito nesse solo, nessas paredes, nesse suporte,
que são essas pesquisas sobre o solo e o subsolo arqueológicas da Amazônia. A segunda sala é muito mais voltada para a questão do engenho, né? E, inclusive, a própria mesa que vocês vão ver na instalação, né? Ela é engenhosa no sentido que ela pretende ser esse mecanismo, né? Que vem desse intelligence, né? Que é o tema da Bienal, um pouco Leonardo da Vinci, né, com roldanas, com coisas suspensas, com cabos que seguram e que fazem acontecer. E ela é estruturada, ela é voltada para a apresentação de estratégias, né, mais do que de projetos. As estratégias já no sentido de um resultado de pesquisas que se debruçaram sobre alguns projetos, muitos deles apresentados e usados para ilustrar, mas não apenas, muito mais casos do que esses que estão apresentados. Foi inclusive uma dificuldade, né, de recortar, selecionar o que mostrar nesse universo mais amplo das pesquisas que estão ali mobilizadas. E ela organiza essas estratégias até como uma espécie de contribuição para a construção de um conhecimento, e não apenas do conhecimento da informação sobre os projetos, mas do conhecimento que a gente quis construir a partir ou com essas arquiteturas que estão apresentadas, assim, através de 3 eixos que estruturam essa segunda sala, que não exatamente classificam os projetos, porque há projetos que atendem a mais de um desses eixos, mas é um pouco a reflexão com a qual a sala foi pensada, né? Então, é reinvenção em 3 sentidos, né? Um primeiro sentido é o da reinvenção por arquitetos de invenções populares, né? Assim, ou seja, arquitetos que olharam para a fabricação do espaço e das coisas por não arquitetos e que, estimulados por isso, inventaram arquiteturas reinventando essas soluções populares. O segundo eixo é o que a gente chamou de, talvez a gente pudesse aproximar em um termo meio reinventado aqui, que é da reinventabilidade, né? Assim, dessa estrutura aberta. Então, o arquiteto pensando numa arquitetura que é capaz de se reinventar ela mesma ao longo do tempo e da sua vida útil, com programas que vão variar ao longo dessa vida. Então, é uma atitude do arquiteto que é projetar para a reinvenção, né? E não necessariamente reinventar o tempo todo ele, né? Ele ou ela, né? E o terceiro eixo é o que a gente costuma conhecer como patrimônio, né? É dessa reinvenção de algo que está já disponível, que foi projetado por outros arquitetos no passado, e que arquitetos de outras gerações foram reinventar, ou seja para remobilizar ou reatualizar esses projetos, seja para inventar outros projetos a partir dessas soluções, digamos, do campo profissional. Diferentemente das produções populares, aqui uma reinvenção das invenções, né, assim, dos arquitetos propriamente dito. E aí a gente organizou esses 3 eixos, ilustrando essas estratégias. São 12 estratégias, a gente tinha uma limitação de espaço, e como vocês já podem perceber, nesses desenhos, a gente adotou uma linguagem que a gente vem trabalhando bastante nas pesquisas, que são esses desenhos axonométricos, cortes, né? Eles estavam presentes em livros como o Rio Metropolitano. Depois o livro que a gente desenvolveu, na realidade a pesquisa que desembocou no livro do Cidade Pós-Compacta, né, que olha para Brasília também reinventando esses projetos de arquitetos, e agora em outras publicações mais recentes. Então, a ideia era tornar essas referências, esses projetos, as soluções específicas, a especificidade desses projetos, torná-los o mais abstrato possível, né? O mais abstratos possíveis, para justamente descolar da ideia de uma apresentação de projetos. Não se trata de apresentar projetos, mas se trata de apresentar as estratégias que
que a gente considera que eles ilustram, né? E aí o uso do vermelho, né, da linha vermelha, era justamente para apontar com mais, talvez um pouco mais de precisão, aqueles elementos do projeto que estão mais mobilizados por cada uma das estratégias, né? Então, os projetos estão realmente aqui a serviço de uma discussão das estratégias. Os nomes dos projetos, inclusive, aparecem na mesa de maneira quase subsidiária, mas os nomes que aparecem ao lado desses desenhos são nomes que a gente inventou, né, para tentar construir, através desses títulos, essas novas categorias, ou essas categorias conceituais que a gente queria valorizar mais do que os projetos propriamente ditos, né? Bem, a ideia que é percorrer algumas das estratégias, talvez a gente possa se deter mais em algumas do que outras, mas é para dar um pouco esse recorte, que tinha um recorte escalonar das escalas, diferentes escalas de projeto. Outro recorte nessa escolha, né, que, como o Guilherme já apontou, foi muito restritivo, era um recorte regional, não só de regiões, mas no sentido bioclimático, de alcançar vários biomas e outras relações, né, como também problematizar o que é projeto, porque o projeto não é só o projeto da autoria, mas são os processos, são as comunidades, são as pesquisas, são outras formas de debater teórico e metodologicamente o nosso campo disciplinar. Então, a ideia, longe de dar respostas, é muito mais abrir perguntas ou inquietações para o campo discutir e a gente começar a debater como que o projeto pode fazer a diferença hoje, não como obra acabada, mas como um devir, com algo que pode ser como potencialidade. Então, a ideia potência vai aparecer aqui, né, nos textos, relendo hoje para preparar como que isso são portas que se abrem para discussão. Então, no caso aqui, a estratégia é arrimo habitado. Por quê? Porque o arrimo, que é uma infraestrutura, principalmente, né, em topografias acidentadas, que é um elemento quase que indesejável arquitetonicamente, ou ele é escondido, invisibilizado, etc., ou geralmente faz parte de uma paisagem, principalmente periférica, que parece que não foi bem encaixada dentro de um ambiente arquitetônico. Nesse projeto, o elemento arrimo, ele passa a ser o próprio elemento arquitetônico, que ora, por uma estrutura, né, pré-moldada, etc., com essas rugosidades e com textura, ele se torna, de fato, muro de arrimo, como em alguns momentos aqui, como outros, essas placas se colam, tem muito pouco inércia, então, para ganhar inércia, eles passam a ter uma curvatura e um desenho mais circular que ganha, e passa a ter uma relação de espaço interno e externo, que abraça, né, estruturas vegetais, como essa árvore, mas também o próprio arrimo. Então, você não sabe mais onde que a arquitetura começa e a infraestrutura termina. Então, isso cria uma relação muito simbiótica, justamente nesse projeto de Lina e Lelé, uma das experimentações da época que o Lelé estava morando em Salvador, etc., que era o restaurante Coati, e que hoje vai passar por uma renovação e está em processo de restauro, etc., né? O outro exemplo aqui também em Salvador, que vem muito desse eixo de pensar como que um elemento simples pode recriar a paisagem enquanto vivência, é o percurso drenante, onde o elemento escada, ele é infraestrutura, ele passa a parte de água, esgoto, etc., e que pode dar acessibilidade em lugares quase que inacessíveis em determinadas comunidades onde quase não tem infraestrutura urbana. Então, é pensar casos onde que essa inteligência, essa engenhosidade de projeto pode chegar de uma outra forma.
aqui um dos exemplos, né, do Lelé que ele chegou a implementar, e uma pena que não tem tantos exemplos assim em Salvador. Eu acho que na própria UFBA tem, e que depois que a gente lançou esse estudo na Bienal, o pessoal da UFBA mostrou pesquisas em andamento, eles acabaram incorporando essa coisa coletiva durante, e foi o pessoal da Secretaria de Cultura da UFBA, da Bahia, o pessoal da UFBA, teve uma presença marcante lá na abertura também. Então, a Bienal, mesmo antes dela se finalizar, ela acabou sendo um catalisador de outras pesquisas que já estavam em andamento e que a gente nem sabia a priori, né? Então, essa ideia de trazer os processos, ela acabou se fortalecendo. Bem, aqui eu passo para o André dar uma palavra rápida, que nada melhor do que ele para apresentar, que participou dessa estratégia. Oi, gente. Obrigado, Luciana. Essa estratégia é baseada na minha pesquisa de doutorado, desenvolvida aqui na ProURB, sob orientação do Guilherme, que trata, na verdade, da possibilidade de coexistência disso que a gente convencionou chamar uma floresta, que é a Floresta da Tijuca, e as infraestruturas urbanas que garantem o bom funcionamento da metrópole. E como essa associação entre a floresta mascarando ou mitigando em alguma medida o impacto dessas infraestruturas urbanas geram possibilidades muito ricas de uso público, né, tanto das infraestruturas quanto do espaço natural, e de formas muito diversas de você lidar com esse espaço natural para além daquele que a gente costuma ver mais prosaico, assim, da fruição da natureza enquanto oposição à cidade, mas como esses espaços podem justamente dar vida a formas de vida coletiva, pensando desde as grandes infraestruturas de distribuição e armazenamento de água, as grandes redes de distribuição de eletricidade, as formas de lidar com os resíduos da construção e as formas também de você, em alguma medida, teatralizar ou dar a ver essa natureza natural, por assim dizer, na cidade, né, do jardim botânico, os diferentes parques e por aí vai. Só completando sobre a floresta, né, assim, com o André a gente fica animado com essa ideia de que a floresta, mais do que a floresta, o Parque Nacional, né, da Tijuca, é o que permite a inclusão de certas infraestruturas nesse contexto urbano, senão elas não poderiam estar ali, né? Uma espécie e aí o André desenvolve uma série de figuras, né, da retórica para falar de como é que a gente encontra diferentes maneiras de lidar com essa espécie de camuflagem e outros travestimentos, né, da infraestrutura. E aí vocês já devem talvez estar reparando, né, que essas figuras, essas estratégias, elas vão remeter a esses 3 eixos dos quais eu falei inicialmente, mas não exclusivamente, né? O caso da floresta talvez ao mesmo tempo a inteligência popular de algumas ações dentro desse ambiente florestal, que são apropriações inclusive informais desses lugares, mas que vão gerar também um reconhecimento pela pesquisa das suas soluções, inclusive algumas projetadas no século XIX, mas também soluções projetadas de infraestrutura que estão sendo agora vistas sob o olhar da pesquisa como potencial articulação para a cidade. A Malha Anfíbia, né, um encontro feliz que a gente teve na Amazônia, né, numa expedição que a gente fez ano passado, mas eu já conhecia esse lugar incrível com uma outra expedição que a gente fez com o ProURB há uns anos atrás, porque era um Dinter, né, com o Amapá. E aí a gente foi para essa costa ocidental da Ilha de Marajó, é uma cidadezinha, né? Sugiro a todos dar uma olhada no YouTube, tem uns vídeos bem animados assim, que mostram esse ambiente, né, de uma cidadezinha que a gente poderia classificar agora no panteão das cidades sustentáveis, resilientes, né, com todas as estrelinhas e os triple A's da ONU, né, das metas da ONU.
que essa cidade não é um conjunto apenas de moradias, é uma verdadeira cidade com tudo que uma cidadezinha, claro, pequena, possui, mas é uma cidade que não tem nenhum veículo motorizado, porque você não tem como... Na realidade, os únicos veículos motorizados da cidade são as embarcações, que algumas são motorizadas para sair e chegar de lá. Então é tudo cicloviário, né? Tem todo um procedimento desse cicloviário, e a cidade é toda construída sobre palafitas, né? Sobre um território totalmente alagável, né? Inclusive em Macapá eles brincam dizendo que até os próprios mortos do cemitério flutuam quando alaga. Então é uma terra que não é terra, né? Uma terra-água, terra-água, e como é que esse caso, né, ele nos ajuda a pensar nessa infraestrutura de pequenas infraestruturas que permitem então as pessoas a se associando a essa infraestrutura de autoconstruírem suas moradias e suas arquiteturas. Então é uma infraestrutura dando um pouco lição para a cidade, né? Ao invés de querer projetar tudo, então como é que tem uma inteligência estratégica também nessa malha, que está recebendo aos poucos um revestimento de concreto, né? E que eu acho que não é em nada contraditório com a sustentabilidade da infraestrutura propriamente dita, porque ela torna essa infraestrutura, que é um uso estratégico do concreto, que torna essa infraestrutura mais perene e mais resistente ao tempo. Então, ela consegue hoje já carregar uma série de redes de instalações urbanas, e a promessa ali do governo é que a gente consiga realmente instalar também o esgoto sanitário à medida que isso for se desenvolvendo. Não? Bom, continuando, né, então esse é um caso também que, né, como a gente comentou, né, é uma exposição baseada em pesquisas, até algumas que já em andamento e tal, tem sempre, inclusive, quem quiser acompanhando as pesquisas aos quais ela está se referenciando, e esse por acaso era um caso que estava na pesquisa do Rio Metropolitano. Mas no Rio Metropolitano o nosso foco, até se de repente você quiser passar para as fotos, né, porque o nosso foco no Rio Metropolitano ele foi muito sobre a estrutura aberta que cada casa, né, do Sérgio Bernardes oferecia, o quanto que ela permitia um certo habitar variável na metrópole, etc. Esse era o foco naquela pesquisa. E aqui a gente retomou esse caso, não para falar das casas em si, mas muito mais para falar dessa topografia projetada, que a gente comentou do quanto que é muito comum nas nossas, né, urbanizações lidarem com, né, situações de topografia acidentada, e o quanto que a gente pode considerar essa topografia projetando tanto as infraestruturas, né, delas, porque embaixo desses corredores passam todas as instalações, um pouco até parecido com a FUA também, né, passam todas as instalações dessas moradias, e o quanto que esses espaços de acesso também formam pequenas pracinhas, assim, pequenos espaços coletivos e que de um condomínio que vai, de certa forma, reinventar uma maneira de habitar essa topografia. Aí, Essa também foi uma estratégia que partiu, apesar de ser uma obra bastante conhecida, mas partiu de uma dissertação de mestrado da USP, do Guilherme Messias, orientado pela Ana Baroni, que justamente do que a gente, né, critica muito na questão das grandes cirurgias urbanas, dessas grandes obras de infraestrutura, como elas criam barreiras dentro do tecido urbano já consolidado, etc. Como que você pode tirar partido de uma certa articulação dessa mesma topografia, que talvez ela segregue, né, com a construção dessa grande avenida, né, que corta aí São Paulo, mas
pode também tirar partido no sentido arquitetônico do próprio talude ser parte da configuração interna, interior e exterior, onde essas camadas, e aí a ideia de destacar as camadas aqui, e o que está em vermelho é a infraestrutura, mas para potencializar essa infraestrutura como lugar de vivência e de propiciar esse espaço de encontro coletivo, que é o Centro Cultural São Paulo, onde ele mimetiza essa relação do talude com a paisagem externa, onde o mais importante, apesar de ter um espaço interno fantástico, é justamente essas visadas e essas travessias, que está próximo da entrada para o metrô, das ruas, dessas passagens, criando esses espaços públicos, né? A reinvenção, nesse caso do Centro Cultural São Paulo, que a gente acabou de ver, é a reinvenção da obra de engenharia da Via Expressa com seu talude. Ou seja, é uma herança. Já fala da modelagem. É uma herança de algo que foi projetado, não necessariamente por arquitetos, mas arquitetos estão reinventando isso de outra, né, para um outro benefício, que é entender, então, nessa estratégia, a capacidade de trabalhar com essas terras residuais da infraestrutura, né? Vocês estão vendo aqui, talvez seja o título que mais permite de sublinhar a invenção dos títulos. Não, porque a gente quando... Não, é porque eu acho que a gente tem uma certa dificuldade, né, de criar outros nomes para falar das mesmas coisas, né? E criar outros nomes é uma estratégia também, né? Para criar essas categorias e para forçar um pouco a mão do que está realmente por trás e que está para além das categorias tipológicas, né, com as quais a gente geralmente chama as coisas, né? Esse edifício, né, estava ali, não me lembro mais o título que estava, mas estava assim, torre reciclada, alguma coisa assim. Mas torre é uma tipologia que a gente conhece, e reciclagem da torre também é uma coisa, mas não estava realmente inaugurando uma estratégia, né? Porque torre reciclada significa que eu estou apenas descrevendo que é uma torre reciclada, mas não estou ainda dizendo como isso foi efetivamente reciclado, né? E aí a gente buscou essa questão da modelagem metamórfica, porque entendendo através desse termo meio da ciência geomorfológica, né, que é realmente o metamórfico na geologia, são essas rochas que se criam a partir de outras por processos lentos, mas criando outras rochas, outros elementos que não existiam ainda, ou seja, criando outras tipologias, né, outras categorias de rochas, né? Então esse metamórfico quer dizer também isso, que a equipe não era apenas o Paulo Mendes da Rocha, toda uma equipe mais ampla, né? Mas o que ela fez ali, a gente ficou muito feliz com aquele desenho. O desenho, né, como dizia a Luciana, foi estratégico também para nós, porque quando apareceu esse desenho por uma das estagiárias lá de Brasília, da UNB, né? Eu fiquei muito, muito eletrizado, porque a gente pôde ver pela primeira vez o projeto dentro do outro projeto, né? Geralmente esse projeto ele é apresentado através de fotos ou cortes que mostram tudo ao mesmo tempo. E aqui a gente pôde extrair do corpo daquele edifício, né? Não sei se todos sabem, é um edifício de uma torre comercial que estava em obsolescência, e aí estava ali meio uma carcaça abandonada, e o SESC foi criado dentro dessa carcaça, dentro desse corpo, né? Assim, é uma outra alma dentro daquele mesmo corpo. Então a gente vê essa alma flutuar, né, acima do corpo, e a gente vê então qual foi, ao menos esquematicamente, é claro, essa ação de reinvenção da torre ou de reciclagem da torre. Posso dizer uma coisa? Eu acho que esse caso é até excelente para sublinhar essa dimensão que a gente de aprender com esses casos encontrados e o interessante de não nomeá-los como direto ao SESC 24 de Maio, Sérgio Bernardes, etc, porque, e acho que esse caso talvez é o caso que mais, né, extrapola isso, porque é um caso muito conhecido por todos nós brasileiros, a gente fala muito desse caso. Então, como olhar com esse olhar novo?
E aí, só para retomar uma coisa que a Luciana levantou, né, a estratégia do desenho e essa Bienal que vai buscar estratégias é um olhar muito através de uma maneira de pensar de aprender com, né, esse buscar ter uma visão que até acho que já vincula com o próximo caso, que você entende bem, que é posso já emendando? Exatamente. Que é o aprender com, e que envolve ter uma atitude despojada de não entrar já com as categorias que a gente já conhece sobre o que a gente está observando. Nem para revalidar, nem para refutar por completo, mas por permitir aprender algo novo com o que a gente está observando. Então, assim, muitos dos casos são, até para nós aqui brasileiros, talvez estejam assim, poxa, mas a gente já ouviu isso, né? Assim, a gente já conhece esses casos. Quando aparece ali o CCSP numa audiência assim de brasileiros, parece uma coisa meio, tá bom, CCSP, né? Agora, assim, isso era, né, ainda mais quando você apresenta sem dizer isso é o CCSP, mas entendê-lo como uma estratégia e dar o nome da estratégia primeiro, isso permite a gente olhar outras coisas, né? Então, essa estratégia aqui tem a ver com um edifício em São Paulo, que muitos de vocês já conhecem, talvez até pelo diagrama já percebam qual que é. Oi? Não conta. Não vou contar qual que é. E é uma estratégia que tem a ver com o reuso, né, habitacional de uma torre que não foi totalmente pensada como tal. Ela até tinha uma parte que tinha apartamentos, mas não era completamente habitacional. Mas principalmente tem a ver com essa herança da cidade, né? A gente entender que também tem a ver com o SESC, né? Essa obsolescência que acontece nas cidades, e com uma dimensão ambiental que cada vez tem sido mais presente nas legislações, inclusive na França agora cada vez mais é mais difícil construir metragem quadrada nova, né? Você tem que renovar aquilo que está dado. Então isso é um tema fundamental, né, do nosso campo hoje, e tem uma estratégia importante em São Paulo que já foi muito documentada e apareceu em vários casos, que é essa ocupação numa torre habitacional. E a gente chamou de diagrama mutante porque, se quiser pode até passar, não sei qual é com essas imagens que a gente tem, mas ótimo, porque nas pesquisas que a gente foi vinculando, e uma delas é uma que eu coordeno aqui no ProURB, a gente entrevistou a Carmen Silva e outras pessoas ligadas à ocupação 9 de julho, agora vai dar o nome, né? E na tentativa até de entender, porque ela passou a ser um modelo, né, de pensamento sobre ocupações e reativação de habitação em centros urbanos, etc. E a gente, né, insistindo com a Carmen, a gente falou assim, mas quais foram os aprendizados, o que você teria mudado? Ela falou assim, não tem o que eu teria mudado. O que teria mudado já está em constante mutação, porque esse projeto se atualiza o tempo todo, e também conversando com o Vinícius Andrade, do Andrade Moretim, que é quem tem ele quem tem o registro técnico, né, RT, de todas as transformações que acontecem dentro desse prédio, ele comentando quanto que isso é o tempo todo, né? Ele vai desenhar, o corrimão, é a instalação de esgoto, aí vai ter um novo teatro que eles estão fazendo, e aí reinaugurar uma sala de exposição, e isso vai alterando, e se a gente voltar, só para mostrar uma coisinha no desenho, o quanto que todo esse térreo daqui, que agora é muito conhecido, quem já foi em São Paulo, já foi na ocupação 9 de julho, talvez já tenha visitado esse térreo, porque é a área mais ou menos pública agora da ocupação. Nos finais de semana tem uma feijoada lá, meio coletiva, etc., da cozinha, que aliás, super recomendo ir. E isso foi também uma mudança do programa. O programa originalmente não tinha, eles eram extremamente fechados, até por uma questão de segurança, né, o enclave, né, o MSTC fundado ali, etc., e agora eles, aprendendo com o tempo, perceberam que era mais vantajoso e mais forte eles terem essa abertura do térreo do que se fechar. Então esse é o diagrama que vai se transformando, né? Como lidar com o herdado ao longo do tempo. Completar um negócio. Tem uma palavra-chave nesse caso do mutante, né, que é instabilidade, né? Assim, a gente entender como arquiteto que tem uma categoria que não é um programa classificável, porque ele está o tempo todo, é um programa que não é definitivo, né? É uma reprogramação constante, que também não é um indeterminado, é um outro pensamento, né? É lidar, como nós arquitetos podemos lidar com essa instabilidade. O não finito, né? Assim, Essa estratégia tem muito a ver com essa do diagrama mutante, porque traz à tona o importante não é só o espaço em si construído e realizado, mas é a inteligência de projeto que está contido numa certa instabilidade e numa aparente falta de controle. Então, do mesmo jeito que tem no mutante essa
mutação, né, que o programa muda, as necessidades vão mudando porque o espaço é muito coletivo e vai se alternando, no habitat encapsulado, ele tem também uma sutil delimitação do que está dentro e do que está fora. Então, encapsular não quer dizer necessariamente fechar ou separar, mas é configurar ou reconhecer alguns espaços, por exemplo, a quinta fachada no ambiente de comunidade, onde já acontece muita coisa, porque é o espaço da laje, onde as pessoas se encontram, etc., mas que determinadas envoltórias, ou uma certa delimitação, dá um sentido de reconhecimento, de ritmo. O uso da cor pode ser um elemento interessante, onde não tem essa indeterminação, e principalmente onde os recursos são muito escassos. Então, pode ser também uma estratégia. Isso daqui é um projeto feito pelo Centro Cultural da Favelinha, então são movimentos sociais também, que tem arquitetos participando, etc., e que é muito, muito feito junto com a comunidade, com recursos próprios, etc. Então, a gente também quis ampliar esse leque de estratégias, né? Essa já muda de escala, já a gente poderia configurar num outro eixo. Vou deixar para o Guilherme. Esse aqui corte climático tem a ver com esse edifício, né? Ele tá apresentado lá na Bienal porque essa estratégia tem uma relação direta com uma pesquisa que a gente está fazendo, com colaboração internacional, mas que a gente está fazendo sobre essa herança, né, da arquitetura moderna, que foi talvez a arquitetura reconhecidamente aquela que enfatizou mais esse aspecto da arquitetura enquanto mecanismo de regulação climática, e não apenas de um edifício que contém instalações para regulação climática, né? Então, a arquitetura projetada para isso, né? Então, a gente pegou exemplos para ilustrar isso nos 4 cantos do país, né? 4 exatamente, no sul, no extremo sul, na Amazônia, no Nordeste, e aqui esse nosso edifício no Rio de Janeiro, para falar da estratégia de um corte que não é apenas um corte construtivo, mas ele é um corte regulador desse ambiente, não só interno, mas externo também, na nossa vida no planeta, né? Então, olhar para esses cortes desse ponto de vista, e não apenas do ponto de vista da construção desses projetos, mas da fabricação desses dispositivos climáticos. Esse exemplo em Teresina é incrível, de um ex-aluno da FAO, o Borsoi, que é incrível pelo desconhecimento que a gente tem em geral desse projeto e da capacidade enorme que ele tem de regular, ou em todo caso de reduzir a necessidade de climatização artificial num clima que vocês devem já ter ouvido falar, num clima difícil, quente, muito quente de Teresina, né? Então, como é que isso tudo ajuda a pensar essa arquitetura e esse habitat em situações extremas? E tudo a ver com o corte climático, tem tudo a ver com as mudanças climáticas. Esse caso para mim é um xodó que eu tenho, apesar de ser em Brasília, e acho que a Luciana falaria muito melhor do que eu, mas eu recomendo a todos uma viagem a Brasília só para visitar esses edifícios pequenos e singelos, que tem a carinha assim de que não quer nada, né, totalmente humilde, visto de fora você não dá muita atenção a eles, e são edifícios pré-moldados, né, os elementos foram fabricados em loco por processos pseudo-industriais, artesanais, muito
coassinado Oscar Niemeyer e Lelé, mas o Lelé estava ali muito presente, né, nessa ideia da pré-fabricação, que foi depois toda a vida dele como arquiteto, e a capacidade de três componentes de fabricar tanta diversidade e atender a tantos programas, e esses foram os primeiros edifícios da Universidade de Brasília, foram construídos para a urgência de instalar a universidade quando ainda ela estava se construindo, e num processo extremamente racional e um resultado de alta poesia, assim, tem um auditório, né, não só o CEPLAN, né, com esse pequeno auditório que é escavado no próprio solo, então os componentes a gente poderia apenas, mas se limitam a reenquadrar o solo de Brasília, né, e com isso proporcionar condições de se estabelecer nesse solo, né, assim, eu acho de um aspecto poético assim extremamente profundo, porque essas variações também, como vocês estão vendo, né, a capacidade de abrir o telhado e apenas não colocar um dos componentes no lugar, que seria o revestimento de telhado, né, o componente que veda o telhado, e também não fechar de todo o piso para criar um jardim. Então, realmente uma arquitetura com mínimos recursos e o máximo de capacidade de produzir esses espaços incríveis e muito diversos. Para quem for visitar, vale muito a pena entrar no auditório da Escola de Música, porque ali também tem uma lição do Sérgio Rodrigues no mobiliário, que é extremamente... Não sei como é que a gente regrediu tanto de lá para cá. Bem, para fechar, a gente estava conversando hoje sobre o ICC, que é o Instituto Central de Ciências na UNB, que, para além de ser uma obra que poderia evocar diversas estratégias, a questão da plataforma jardim, que de uma certa forma está lá no projeto original como âmago, mas que sofreu muitas reinvenções e reconfigurações ao longo do tempo. Uma das mais incríveis foi projetada pelo professor Galbinski e Miguel Pereira, quando Miguel Pereira era diretor da escola, num período, triste e difícil da UNB, porque a gente estava em plena ditadura militar, mas eles foram o primeiro que fizeram esses desenhos de entrelaçar a sequência de pilares ali pré-moldados com esse jardim onde justamente desmitifica onde começa o espaço aberto, onde é espaço fechado, e a sala de aula de uma certa forma se expande também, porque muitas vezes a gente usa esses espaços externos não só como circulação, lugar de manifestação e questões, mas também verdadeiras aulas ali. E como se não bastasse, parece que só tem dois blocos, que é chamado bloco A, B, e tem um bloco C, que é esse bloco intermediário, onde ora um teto jardim, ora o jardim está no nível mais baixo, então ele é multiescalar também. E mais recentemente, por conta de uma crise hídrica em Brasília, que eu acho que não é só Brasília que tem crise hídrica, todo lugar tem, 90% da água do ICC era para aguar a grama, na época da seca, porque ninguém, algum trauma, ninguém pode ver nada seco, parece que a gente está literalmente morrendo. Então, era gastado litros e litros de água nisso daí, teve uma crise hídrica, cortaram, não dá mais para aguar. Por nossa sorte, um professor da agronomia que fez doutorado na FAUSP, que já trabalhava com jardins naturalistas, o professor Júlio Pastore, ele faz uma experimentação em alguns lugares onde ele retira a grama e usa plantas do cerrado junto com a paisagista Mariana Siqueira, que começou com algumas experimentações, que até 2017 dizia que o cerrado não pode ser usado para paisagismo. Por quê? Porque ele tem uma particularidade. Ele precisa de raízes profundas para aguentar esse período da seca e renascer quando chega a chuva. Isso é muito difícil de ter um manejo e principalmente ter esse manejo do jardim sempre verde. Mas a pergunta foi,
E se ele não for verde? E se ele secar? Então, é um jardim de sequeiro. Tudo não seca aqui em Brasília. O cerrado não seca, mas ele também se reinventa e recria. E o mais incrível é que ele pode não ficar permanente o ano todo, mas ele multiplica o número de sementes. O viveiro hoje da UNB, ele fornece sementes de cerrado para a cidade inteira. É uma coisa incrível, gente. E aí, cada pedacinho desse é projetado por um grupo de alunos. Então, é um projeto de extensão, onde eles saem plantando, né? Agora está na hora de plantar, porque terminou a seca e está começando a chuva. Então, planta tudo e eles já estão estudando as espécies que florescem em janeiro, em fevereiro, em março. Então, o jardim vai se modificando em termos de floragem. Chega na época da seca, ele fica naquele tom capim dourado e tem hora que ele morre mesmo. E por que ele morre? Porque é uma plataforma jardim. A raiz não é densa, mas ele gerou e multiplicou não sei quantas sementes. Então, tudo é replantado e é recriado. Então, cada ano, se vocês forem ao UNB, vai ter um jardim diferente. E aí, a estratégia aqui não é somente o jardim de sequeiro, é reivindicar essa espacialidade. Eu espero que tenha jardim de sequeiro no subsolo, na lateral, tem muitos outros lugares de jardim naturalistas que esse jardim pode se expandir, inclusive com solos profundos, que aí não precisaria esse replantio constante. Então, a ideia aqui é justamente mostrar essa estratégia de que é um edifício, assim como o CEPLAN, e eu acho que ele só foi possível pela experimentação no CEPLAN, com poucos elementos também pré-moldados. Você tem hora que tem pé direitos duplos internos, que são os ateliês, pé direitos duplos que se escava a topografia, que são os anfiteatros, tem uma relação interior-exterior muito diversa e muito contrastante com essa ideia de horizontalidade dessa mega estrutura, que era muito aparente no começo, sem a vegetação, e com o passar das décadas ela foi criando uma espécie de mimesis, né? Dessa relação aqui multiescalar, dessa relação, dessa plataforma jardim de mais de 700 metros. Bem, dito isso, a gente vai passar para uma última parte da apresentação, que é sobre a instalação em si dessas estratégias, que parte do conceito justamente de uma busca de equilíbrio entre cultura e natureza. Como que essas estratégias, a gente pode alcançar isso, mas sabendo das incertezas. O projeto, ele é sempre uma espécie de promessa de um devir que pode acontecer ou não. Então, a ideia de busca por equilíbrio, ele é sempre uma variável que está em construção, né? Então, isso é um desenho do Éder, um dos primeiros croquis, e aí a gente teve a assessoria de vários engenheiros, o Miguel Maratá, e depois lá na Itália com a equipe que foi de fato construir. Para vocês terem ideia, é um sistema aqui de contrapeso, que o único ponto fixo é esse da mesa com esses cabos. Então, eu vou tirar aqui. Então, tem o tubo, então ele é enlaçado num sentido e enlaçado no outro. E o empuxo é que cria a relação de equilíbrio, que está nesse aqui, ó. Que isso aqui foi feito. Então, o que aconteceu? O peso da pedra tinha que ser exato, senão você desequilibra todo o sistema. Quando a gente chega lá para montar, a gente descobre que quem esculpiu a pedra foi o mesmo escultor, né, da Basílica de São Marco, que ele dá manutenção para as pedras mármore Carraro, pedra da região, né? A gente não pode estar, as pedras estão lá e estão colocadas. Então, isso aqui foram um dos primeiros croquis que a gente usava, inclusive, para conversar com os engenheiros, etc., para testar como é que isso poderia ser, um dos primeiros renders e dos desenhos que a gente foi calibrando com essa ideia também desse painel de LED, que era para trazer esses fragmentos de paisagem para a questão. Aí começa a montagem de fato. E que era onde as fotos estavam aparecendo, né? Porque era só desenhos, as únicas fotos estavam nesse Exatamente.
Bem, tudo que vocês viram agora eram imagens, desenhos, renders. Agora começam as fotos reais. Bem, faltava uma semana para a instalação, eu chego a estar assim, 10 dias antes. E eles, assim, tranquilos, não, vai dar tudo certo. Eu falei, não, tudo bem, vamos, né? E aí começa a montagem, principalmente da segunda sala. A primeira sala, que eu também achei incrível, porque a gente mandou um desenho DWG com as medidas, e não tinha chance de teste nem para ver, não, e encaixou um quebra-cabeça daquele mapa de forma assim perfeita, o acabamento assim, inacreditável. Já estava assim sobre esse primeiro impacto, e o impacto também do pavilhão. O fato da luminosidade, as proporções, uma relação de desenho com uma precisão que realmente a gente tem que estudar muito e redesenhar a nossa arquitetura, não só moderna, mas essa arquitetura feita com esse primor, assim. Olha essa luz, gente, isso aí é uma foto do nosso celular, não é foto tratada, assim. É incrível, é incrível, eu fiquei muito emocionada, e como o Brasil é bem representado na nossa arquitetura, a gente tem que valorizar muito isso, é impressionante. E aí começa a montagem, e a gente acompanhando junto com a equipe, determinadas peças foram criadas especialmente para esse tipo de instalação. Aí a gente fica feliz de estar na Itália e ter esse tipo de... E que tudo estava sob esses andaimes, né? Tudo foi sendo montado, ancorado, etc., né, tudo montado. É como a sensação que você tem é igual quando você vai tirar a armação da laje, que está recém feito concreto. E aí, aqui, ó, as pedras, etc. E assim, na hora que tira o andaime, o tubo começa a perder o prumo. Aí eu falei, meu Deus, vai colapsar isso aqui. Eu estava gravando, já não consegui gravar, já parei de gravar na hora. Aí ele, não, bota de novo lá os andaimes. Aí vai o engenheiro lá italiano fumando, ele olhava, aí ele ia para fora, voltava. Ele, não, é aquela pedra que precisa puxar um pouquinho assim o cabo de aço. Aí tá, tira, aí fica estável. Não, gente, assim, foi quase que, sabe, foi uma coisa incrível mesmo ver a montagem acontecendo. E aqui a exposição, se vocês quiserem ir comentando. Então aqui já é foto. E realmente a luminosidade, a coisa de você andar pelo mapa, e as pessoas falavam assim, pode entrar mesmo, pode pisar, não foi feito para isso, vamos em frente. E que essa luminosidade foi mudando ao longo do dia, e essa relação interior-exterior aqui que é colocada, e que realmente o que está, onde força você olhar muito para superfícies, quando você chega na segunda sala do pavilhão, tudo está em suspensão, e as pessoas falam assim, nossa, está em suspensão mesmo, tipo assim, não tem nada fake aqui, tudo estava, inclusive a mesa, Testa se a mesa tinha que ter uma regulagem, porque os cabos estavam sendo tensionados, então tinha Mas eu cheguei a comentar com a Luciana, meus colegas lá de Brasília, né? Que tinha a gente viveu alguns momentos assim de Reajuste da mesa, né? Que eu acho que ficou ainda assim lá. Agora a gente... Mas que cada vez que a gente recuperava a horizontalidade da mesa, tinha que mexer num painel da parede, né? Então você tinha que suspender ligeiramente o painel da parede para ela voltar pro horizontal. E aí quando a gente fazia isso, as pessoas aplaudiam, era um happening, né? Assim. Não, é porque eu costumo também defender a ideia que nessas exposições, né, para quem estuda expografia, né, e curadoria, é interessante perceber, por acaso eu estava passando por lá quando estava tendo uma discussão num dos espaços centrais lá do Arsenale, né, onde tem a exposição principal, e estava uma discussão sobre como apresentar a arquitetura hoje, os desafios dessas grandes exposições, né. E a gente percebeu, inclusive para mim foi
coerente com o ganhador do Leão, né? Que são as exposições ou as curadorias que propõem mais do que apenas apresentar arquiteturas que estão em outro lugar, mas propõem instalações que sejam que façam parte da experiência do espaço expositivo, que levam vantagem nesses momentos, né? Porque não estão apenas... Porque tem muito expositor que só apresenta projetos, né? São painéis de apresentação de projetos, que estão em outros lugares, sem tirar o mérito do que está sendo apresentado. Mas a exposição propriamente dita não fornece nenhuma experiência vivenciada daquele lugar. Então você fica perguntando, mas para que eu vim ver essa exposição aqui, porque só na internet eu vejo as mesmas imagens, né? Então, eu acho que o desafio hoje dessas exposições é proporcionar uma experiência vivenciada in loco, que inclusive justifica o deslocamento até lá, né? Não, e quero agradecer aqui também as várias camadas de envolvimento com essa curadoria. Por exemplo, nesses painéis de LED, que era um LED meio vintage, né, não tinha uma precisão, tudo, mas eram imagens de fotógrafos, né, como Salim, outros, que cederam e foi criando esses fragmentos de paisagem, mostrando vários biomas e vários cenários urbanos, não urbanos do Brasil, e que traziam uma certa materialidade, mas a ideia expositiva era o desenho. E é incrível como você podia ter uma percepção rápida, se você não tivesse muito tempo, mas também se você quisesse ver essas outras camadas, tinham esses verbetes e essas relações que poderiam ser construídas, inclusive uma estratégia, não só elas pertencem aos 3 eixos ou alguns dos eixos expográficos, como uma estratégia ajudava a ler a outra, sabe? Tinha uma correlação também de uma experiência de quem está percorrendo a curadoria, e a gente começa a receber esses comentários. Por exemplo, uma das coisas que a gente não necessariamente pensou a priori, porque, por exemplo, o tema Amazônia, ainda mais que era o natural, artificial, estava em vários lugares da Bienal. E aí, inclusive, a Rita Veloso, da UFMG, ela falou assim, nossa, representar a floresta por uma certa aridez da madeira, não evocando o verde, mas evocando as linhas dos rios, da vegetação, traz um outro olhar para um tema desse da emergência climática mesmo, né? De como que a gente pode revisitar. Então, a gente também foi recebendo outras camadas de percepção. Mas eu acho que é isso. Eu não sei se o Cauê e Guilherme querem complementar. Só para mostrar mais algumas imagens, e essas são fotos mesmo do arquiteto Federico Carioli. Alguns detalhes. Eu não poderia deixar de terminar aqui, pela ajuda de tantos pesquisadores, alunos, arquitetos que mandaram material, gente da comunidade, foi muito incrível. Foi um trabalho também difícil coordenar isso em tão pouco tempo, mas a gente ficou feliz de ter conseguido finalizar, é isso. Obrigada.